É isso mesmo. E eu quero compartilhar com você 15 passos para a derrota. É verdade. 15 passos para a derrota. Você pode estar abrindo ali sua Bíblia em Gálatas 5, a partir do verso 19. E diz o seguinte, em Gálatas vai falando que há uma luta constante entre a carne e o espírito. E aí, nós somos derrotados quando o que acontece? Quando a carne vence. E é sobre isso, sobre esses 15 passos que eu quero compartilhar com você, mulher, para podermos realmente observar se estamos indo em direção à derrota ou não. Observe, primeiro, a prostituição, a imoralidade sexual. Todo tipo de imoralidade sexual. É interessante que prostituição, muitas pessoas acham que é somente vender o próprio corpo por dinheiro. Isso é prostituição. Prostituição vai muito além disso. Nós temos uma aliança com Deus e quando nós quebramos, deixamos de ser fiéis a essa aliança com Deus, nós nos prostituímos. Nós nos vendemos. Você pode se vender por dinheiro, pode se vender por uma filosofia, pode se vender por algo que você acha interessante, não somente monetariamente. A prostituição ela surge quando não há uma fidelização, uma fidelidade. E é interessante porque Deus criou o casamento. Sabe para quê? Para que a execução do sexo ela fosse exercida de maneira plena, de maneira protegida, de maneira cuidada. E quando você não obedece essa proteção e começa a se relacionar sexualmente, você está quebrando uma aliança feita com Deus, deixando uma fidelidade diante do Senhor e vivendo uma prostituição. Então vai muito além de vender o corpo. Então esse é o primeiro passo para a derrota. Se você está andando nesse caminho, mulher, pare. Pare porque o momento é agora, o dia é hoje. Deus fez uma proteção para você viver. Não se prostitua. Não quebre a aliança, não quebre a fidelidade sua com Deus na sua vida. Segundo passo para a derrota, fala de impureza. E Deus é a pureza. Pureza vem de Deus. E a impureza é tudo que deturpa os princípios do Senhor. Tudo aquilo que vai deturpar. Tudo começa na nossa mente. Muito cuidado, mulher, com o que sua mente tem visto. Onde você tem visto? Cuidado com as redes sociais, cuidado com os vídeos que você assiste, cuidado com o que você está estimulando, mulher de Deus. Deus te chama para te tirar desses passos para a derrota, porque os passos você vai caminhando sozinha, você mesma vai conduzindo. E a carne muitas vezes vai nos conduzindo a caminhos de morte. Mas Deus quer trazer a vitória para você. Filipenses 4:8 fala, tudo aquilo que for bom, puro, esteja na sua mente. Que a sua mente seja uma mente realmente de pureza. E pureza vem do Senhor. Terceiro passo fala da lascívia. É o desejo sexual irrestrito, voluntariamente pervertido. Infelizmente, muitas mulheres hoje têm buscado na perversão sexual tentar se satisfazer sexualmente. E hoje o Senhor, Ele te toma e diz, esse não é um passo de vitória, esse é um passo de derrota. É você buscar perder a sua vergonha, perder a decência. Eu tenho que fazer isso para alcançar. Não. Deus é um Deus puro. E para que você viva a sexualidade por completo e os prazeres que Deus criou para você viver dentro do casamento, você não precisa ir por esse caminho da lascívia. O Senhor, Ele te toma pela mão hoje e diz, esse é um caminho de derrota. Outro passo, a idolatria. Idolatria não é somente, muitas pessoas vinculam a imagens. Não. É tudo aquilo que ocupa o seu lugar que não seja Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Pode ser o seu marido, o seu pastor. Pode ser, às vezes, aquele ministro de adoração. Pode ser o seu filho. Pode ser o seu título, coisas materiais, coisas imateriais. Tudo aquilo que está antes do Senhor na sua vida. Isso é idolatria. Então, esse é um passo para a derrota. O quinto passo, feitiçaria. Feitiçaria é quando você começa a adorar, invocar outros deuses que não é Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida.
E muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não, há somente um único caminho, uma única verdade e uma única vida, que é Jesus. E algo interessante que é a feitiçaria. A feitiçaria, a Bíblia fala que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Há muitas rebeliões hoje em dia. Rebelião é quando você não obedece os princípios, não respeita aqueles princípios estabelecidos por Deus. Pelas autoridades, você está se rebelando e está sendo como um pecado de feitiçaria. Isso é um caminho para a derrota. Se você não submete às autoridades, você não aceita as lideranças, minha querida, cuidado, porque esse caminho te leva à morte. Sexto ponto, inimizades. O inimigo, ele cultiva um ódio ali no coração e a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, querida. Nós devemos amar. O nosso coração precisa ser guardado com o amor de Deus, com o perdão e não com mágoas, com ódio, com inimizades. Que o seu coração venha estar limpo, porque isso é um passo para um caminho de uma derrota. Sonde o seu coração, minha querida. Sonde o seu coração. Aqui fala de um outro passo. O sétimo passo são as brigas. Briga é uma falta de maturidade por pensamentos diferentes. Ou seja, você pensou diferente de mim, então nós vamos brigar. Isso é uma imaturidade. Por quê? O briguento, ele não fica no campo das ideias. Ele traz para o pessoal. Então, se nós não pensamos igual, nós vamos brigar. Eu não aceito. Mulher, você tem sido uma mulher briguenta porque ele não pensa como você briga? Você pode sim tentar colocar as suas posições. Mas a pessoa não tem que pensar como você, ou as coisas podem não acontecer do jeito que você quer. Isso não te dá um motivo de você brigar. Briga é um caminho de derrota. Oitava, ciumeiras, os ciúmes. Os ciúmes é um passo para a derrota, falta de confiança no outro e em si próprio. Confie em você. Deixe Deus restaurar o seu coração. Isso pode até virar algo patológico. É isso mesmo. Você vai trazendo à memória sempre o passado. Ele está sempre presente na sua vida. Outro passo para a derrota são as iras. A Bíblia fala que a gente pode irar e não pecar, mas às vezes iramos e pecamos, sim. Isso traz falta de controle. Atitudes impensadas e exposições. Deus quer restaurar a ira aí. Retirar essa ira que leva você ao pecado, a você tomar atitudes que depois você vai pensar. Décimo passo para a derrota. Ambição egoísta. Ambição por poder. Sabe, mulher? Quando você quer estar ali no poder, quando você quer realçar, você só pensa em você e passa por cima de quem for. Esse é um caminho para a derrota. E o Senhor, Ele não quer isso porque Ele fala que nós devemos colocar o outro acima de nós mesmos. Então, muito atenta por esse caminho, muito atenta pela ambição egoísta. 11º passo, desunião. É a falta da unidade, a desarmonia, falta do entendimento e aí cada um começa a andar para um lado. Muito cuidado isso dentro da sua casa. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir, cada um vive independentemente. Muito cuidado, isso é um passo para a derrota. Como estão os seus relacionamentos? A desunião? Deus não faz parte disso. Deus é um Deus que une, é um Deus que agrega. 12º passo, divisões. A divisão, cada um leva uma parte. É interessante porque todos vão ficando incompletos, porque você só vai tendo aquela parte que você leva. A outra parte do outro você não tem. Então, isso não é um propósito de Deus. Você, ao dividir, você só vai ter uma parte, vai ficar deficiente de outro. Isso é um caminho de derrota. 13º, invejas. Invejas é quando você vê o outro e quer ter as coisas da outra. E quer caminhar porque eu quero aquilo que ela tem. Só que o que ela tem é necessário para que ela cumpra o propósito dela na vida, o propósito de Deus na vida dela. O que ela tem não é para você ter, porque se fosse para você ter, querida, Deus já te daria. Porque o que importa para o Senhor é você cumprir um propósito ao qual Ele te chamou. Então não permita que a inveja faça parte do seu coração. A inveja é um passo para a derrota. Bebedeiras,
embriagar-se, usar ali indevidamente as bebidas alcoólicas, aquilo que toma somente, aquilo te tira os seus sentidos, mesmo que minimamente. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você entra dentro de um templo, você chega mexendo em tudo, rabiscando, colocando tudo. Não, você pede autorização àquele que é o líder do templo para você fazer qualquer coisa. Então, da mesma maneira, com relação à bebida, peça ao Senhor direção e autorização para tudo que você for fazer, inclusive para beber. Seja um golinho, porque Ele é o dono do templo e é Ele quem vai autorizar. Deus é um Deus coerente. Deus é um Deus coerente. E o último fala das glutonarias. O 15º passo, glutonarias e as farras. Falta do controle alimentar, minha querida. Você está buscando na comida algo que precisa ser resolvido ali na raiz? Que fuga é essa que você tem levado ali para a alimentação? Deus quer que você abra os olhos hoje e perceba o que você precisa ser tratada. 15 passos para a derrota, quando nós caminhamos por eles e não percebemos, nos leva a caminhos de morte. Mas o Senhor hoje, Ele nos traz conhecimento e clareza para que a gente entenda aquilo que Ele tem para a nossa vida e retome o caminho certo. Que o Senhor abençoe a sua vida, mulher, e que você mude a direção desses caminhos que você tem ido. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.